Olá! Mais uma vez agradeço ao nosso bondoso Pai pela oportunidade da vida e peço aqui licença e também ajuda aos nossos irmãos da espiritualidade para que juntos possamos fazer mais um pequeno momento de reflexão. Hoje, mais uma vez, do livro Conduta Espírita, ditado pelo nosso irmão André Luiz, eu escolhi uma lição que se chama Perante a Criança. Ver no coração infantil o esboço da geração próxima, procurando ampará-lo em todas as direções. Orientação da infância, profilaxia do futuro. Solidarizar-se com os movimentos que digam respeito à assistência à criança, melhorando métodos e ampliando tarefas. Educar os pequeninos é sublimar a humanidade. Colaborar decididamente na recuperação das crianças desajustadas e enfermas, colaborando pela diminuição da mortalidade infantil. Na meninice corpórea, o espírito encontra ensejo de renovar as bases da própria vida. Os pais espíritas podem e devem matricular os filhos nas escolas de moral espírita cristã, para que os companheiros recém-encarnados possam iniciar com segurança a nova experiência terrena. Os pais respondem espiritualmente como cicerones dos que ressurgem no educandário da carne. Distribuir incessantemente as obras infantis da literatura espírita, de autores encarnados e desencarnados, colaborando de modo efetivo na implantação essencial da verdade eterna. O livro edificante vacina a mente infantil contra o mal. Observar quando se deve ou não conduzir as crianças a reuniões doutrinárias. A ordem significa artigo de lei para toda a idade. Eximir-se de prometer às crianças que estudam quaisquer prêmios ou dádivas como recompensa ou falso estímulo pelo êxito que venham a atingir no aproveitamento escolar, para não viciar-lhes a mente. A noção de responsabilidade nos deveres mínimos é o ponto de partida para o cumprimento das grandes obrigações. Não permitir que as crianças participem de reuniões ou festas que lhes confundam os sentimentos, e em nenhuma oportunidade oferecer-lhes presentes suscetíveis de incentivar-lhes qualquer atitude agressiva ou belicosa, tanto em brinquedos quanto em publicações. A criança sofre de maneira profunda a influência do meio. Furtar-se de incrementar o desenvolvimento de faculdades mediúnicas em crianças, nem lhes permitir a presença em atividade de assistência a desencarnados, ainda mesmo quando elas apresentem perturbações de ordem mediúnica, circunstância esta em que devem receber auxílio através da oração e do passe magnético. Somente pouco a pouco o espírito se vai inteirando das realidades da encarnação. Em toda a divulgação, certame ou empreendimento doutrinário, não esquecer a posição singular da educação da infância na seara do espiritismo, criando sessões e programas dedicados à criança em particular. Sem boa semente, não há boa colheita. Deixai vir a mim os meninos, e não os impeçais, porque deles é o reino de Deus. Quem disse isso foi nosso irmão Jesus.
Então, nosso irmão André Luiz, mais uma vez, nos convida à reflexão com relação às crianças. Nós somos aqui pais responsáveis, somos educadores. Então, nosso irmão, com muita assertividade, ele coloca as palavras que nós realmente precisamos de ouvir, porque ele não nos convida, é sempre num tom mais imperativo, né? Então, que nós consigamos apreender essas informações e colocá-las em prática nas oportunidades que nós tivermos ali para atuar. Porque nós que hoje somos adultos e somos responsáveis, né, nossos filhos, muitos de nós temos filhos pequenos ainda, a gente, de forma muito fácil, muito comum, nós encontramos no nosso caminho, ao nosso lado, aquelas pessoas, né, devido ao livre-arbítrio que todos temos, mas que o livre-arbítrio nos salta aos olhos no sentido de quanto tempo perdido, porque nós que estamos na doutrina espírita, que entendemos, estudamos essa questão de que nós antecedemos ao berço e sobreviveremos ao túmulo. Então, se nós antecedemos ao berço e se nós hoje retornamos, ou os nossos filhos, né, retornaram como crianças, eles não retornaram à toa. Assim como nós, eles retornaram com um propósito de evolução moral, um propósito de evolução da inteligência e das suas habilidades. Então, ainda é comum encontrarmos as opções, as escolhas de vida proporcionadas, como eu disse, pelo livre-arbítrio, de pais que pensam assim, ah não, meu filho tem 3 anos, ah, é muito pequeno ainda, não, eu vou deixar que ele vai escolher o caminho religioso dele. Aí a criança 4, 5, 6, 7, 8 anos de idade, e não, eu vou deixar que quando ele crescer, quando ele tiver discernimento, ele vai fazer a escolha do caminho religioso que ele deve seguir. Então, para nós que estudamos exatamente isso que eu falei, se nós também embarcarmos nessa ideia de deixar o tempo passar, para que lá na frente ele possa ter a consciência para fazer a escolha da religião que ele vai seguir, nós que recebemos essa oportunidade de ter aqui conosco um Espírito para que possamos educá-lo e conduzi-lo, nós também estaremos jogando esse tempo, essa oportunidade pela nossa janela. Por quê? Nesse período da infância do Espírito, né, principalmente ali dos 0 aos 7 anos, é quando o Espírito está mais suscetível para recepcionar, para entender e também para imitar todas as informações que chegam até ele. Então, se nesse período nós conseguirmos colocar, né, participar com ele dessa fase infantil, mas também e principalmente colocar nessa linha, nessa estrada, nesse caminho, as informações do Evangelho, as informações da doutrina espírita, essas informações sobre os ensinamentos morais que, na realidade, devem ser a espinha dorsal de todo ser vivo, de todo espírito. Isso tem que estar muito bem depurado, né? Os ensinamentos morais, os valores. Então, se nós não aproveitarmos essas oportunidades ali da infância para colocar, nós também não teremos certeza que quando eles forem maiores, se eles receberão isso aí de alguma forma. Isso não é uma regra, mas a gente não tem a certeza que isso vai acontecer. E o principal, eles vieram como espíritos infantis, sob a forma de criança. E eles vieram através de nós. E nessa vinda, existiu ali todo um planejamento para que eles viessem na nossa casa. E com essa oportunidade, tentando ali ter a certeza de que
eles conseguiriam evoluir da forma que eles realmente precisavam evoluir. Mas para que isso aconteça ou acontecesse, eles precisariam sim, precisariam e precisam da nossa boa vontade como pais, das nossas mãos para conduzi-los, da nossa paciência para entendê-los, para cativá-los, para abraçá-los, porque inúmeras vezes nesse trabalho da evangelização, no trabalho de grupo de pais, nós vimos acontecer de mães, né? A maioria são mães que têm essa boa vontade de levar, mas no nosso grupo de pais nós temos bastante pais também que são presentes, são assíduos. Nós conseguimos presenciar as crianças que chegam no centro e é como se fosse assim, agarram ali no corrimão da escada e falam que não querem, e fazem pirraça, e a mãe coloca na sala junto da tia evangelizadora, e aí a mãe vai para o grupo de pais, aí daqui a pouquinho a criança está lá atrás da mãe porque não quer ficar na sala, mas o que é bacana da gente comentar é que assim como aconteceu e acontece isso por inúmeras vezes, essa falta de vontade daquele espírito sob a forma infantil de ficar ali para receber as orientações do Evangelho, nós também vemos a boa vontade, como é a determinação da lição de hoje. A boa vontade, a determinação dos responsáveis em ficar com as crianças, de sentar na salinha, sentar no chão com a criança pequena para fazer ali os desenhos. Enquanto ela está fazendo o desenho, as evangelizadoras estão ali falando de Jesus, falando dos ensinamentos morais, falando do caminho que nós devemos seguir, separando para eles ali muito bem o que é o bem e o que é o mal. E essas informações vão ficando impregnadas naquele espírito que está ali apenas em retorno. Ele está retornando, ele retornou à carne como nós retornamos também no nosso passado. Então todos que chegam precisam receber essa acolhida, esse abraço, esse direcionamento dos pais. A gente costuma comentar sempre no grupo de pais a pergunta para que a gente possa refletir, geralmente assim nas manhãs, né? O que você estaria fazendo se não estivesse aqui no centro agora, às 9 horas da manhã? A maioria de nós responde assim: eu estaria dormindo, eu estaria no shopping, eu teria ido viajar. Ok, todas essas coisas são importantes, mas todas essas coisas podem acontecer após as aulas de evangelização, após o encontro com o grupo de pais. Então, que nós consigamos pegar essas informações e colocá-las em prática. É a nossa verdade. Nós estamos falando o tempo todo do nosso querido irmão Jesus. E Jesus só tem a nos oferecer aquilo que realmente é bom, aquilo que realmente agrega na nossa vida espiritual e que vai refletir num caminho seguro na nossa vida material enquanto aqui encarnados estivermos. Ok? Então que o bondoso Jesus, que essa espiritualidade amiga possa nos abençoar mais uma vez e que nós possamos nos reencontrar por inúmeras vezes para conversar, para refletir sobre os ensinamentos dessa abençoada e consoladora doutrina espírita. Muito obrigado pela oportunidade. Que assim seja, graças a Deus.